Um aviador, após um lapso temporal de mais de 1 hora, não sabia explicar o que aconteceu e posteriormente ele descobriu que foi vítima de uma abdução. Hoje vamos falar sobre a abdução de Robert Matthews. Esse roteiro é baseado em artigos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que você deixe um comentário. Pode ser dizendo se já conhecia essa história, algum detalhe que eu acabar não comentando, ou sugerindo um novo tema para trazermos ao canal, o que vai fazer com que o YouTube entenda a interação e te mostre os próximos vídeos quando eles forem postados. Verifique também a possibilidade de se tornar membro no nível perito. Seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo. Se quiser ajudar de uma outra forma, pode utilizar a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Sobre a história de hoje, Robert Matthews era um garoto de 19 anos, conhecido como Bob. Ele havia ingressado há pouco tempo como aviador na aeronáutica dos Estados Unidos. Ele era originário da Filadélfia, mas em 1º de outubro de 66, ele, como aviador de primeira classe, foi enviado para uma estação, a estação da Força Aérea de North Truckee. Essa base fica localizada na Vila North Truckee, no estado de Massachusetts, Estados Unidos. Ela é o lar da Truckee Vineyards, uma das 2 maiores vinícolas do país, que oferece um tour completo com degustação de coquetéis e até reservas para o restaurante local. Mais da metade da região faz parte da Cape Cod National Seashore, uma área de preservação que foi estabelecida em 1961 pelo presidente, na época, John F. Kennedy. Atualmente ela é administrada pelo Serviço Nacional dos Parques dos Estados Unidos. De acordo com a última divulgação de dados de 2020, a cidade possui apenas 2.454 habitantes. Como a história aconteceu na década de 60, havia ainda menos habitantes. Essa região foi também local original, onde foi realizada a Operação Ravehorn, que envolveu o lançamento de foguetes de sondagem no projeto Nick Haydock, um dos primeiros projetos de mísseis antiaéreos americanos. E quando a operação foi concluída, todos os dispositivos foram conduzidos para a estação aérea aonde o Robert teria que ir. Voltando então para a história do Robert, ele fez uma viagem de ônibus e desembarcou na cidade por volta das 8h40. O ponto de ônibus onde ele desembarcou ficava em frente a um mercado. Era uma loja de conveniência, na verdade, que ficava aberta até tarde da noite. Todo esse local já estava praticamente deserto, além de ser uma região com poucos moradores, já era bem tarde e não tinha nenhum outro soldado ou aviador viajando com ele. E literalmente só existia ele do lado de fora do estabelecimento. O Robert então usou o telefone público que ficava em frente à entrada da loja para ligar para a base militar e avisar que ele já estava esperando que buscassem. Os agentes informaram então por telefone que ele deveria permanecer naquele mesmo ponto, que um veículo seria enviado para buscá-lo. Essa base aérea ficava a poucos quilômetros desse mercado. O tempo de espera era estimado em no máximo uns 5 minutos. O Robert então ficou parado em frente a esse mercado, olhando para a paisagem, tentando passar o tempo, e foi nesse momento que ele notou algumas luzes no céu que chamaram a sua atenção. Eram 3 luzes que voavam num formato triangular, uma em cada ponta, mas eram individuais. 2 eram na cor branca e uma na cor vermelha. Essas luzes não ficavam paradas, elas ficavam se mexendo de um lado para o outro, da direita para a esquerda e também de frente para trás. Até que de repente a luz vermelha começou a se aproximar do Robert. Ele sentiu muito medo porque ele não conseguia distinguir que tipo de objeto era aquele, embora ele não sentisse que estivesse em perigo, mas tinha muito medo do desconhecido, tanto que ele chegou a sentir um arrepio. Ele correu então novamente até o mesmo telefone que ele tinha usado para falar com a base militar, ligou novamente para a base, mas nesse momento ele já estava em
pânico. Ele informou sobre os estranhos eventos e implorou para que se apressassem para enviar o veículo para levá-lo. Porém, enquanto o Robert falava com o agente no telefone, ele foi interrompido com perguntas de onde ele estava, para onde ele tinha ido, porque foi dito que o motorista já tinha ido até o local, deu uma volta no mercado onde ele disse que estava esperando e não o encontrou lá. O Robert disse que não tinha saído do local, que ele estava lá desde a primeira ligação, mas foi surpreendido quando a pessoa da base militar disse que já tinha se passado pelo menos 1 hora da primeira chamada. De acordo com o relato da base da Força Aérea, o Robert ligou para a base às 8h45 da noite e o motorista, às 8h50, já estava em frente ao mercado. Ele deu a volta no local, chamou pelo Robert, não encontrou ninguém nas proximidades, então ele voltou para a base. Incrédulo com o que tinha escutado, o Robert então olhou para o seu relógio e de fato constatou que já era 9h45. E para ele, isso não fazia sentido, pois na sua percepção de tempo entre as duas ligações, havia se passado no máximo 5 minutos. A base então enviou novamente o veículo que levou o Robert, e assim que ele chegou na base da Força Aérea, ele foi levado para uma sala de interrogatório. Vários militares superiores acompanharam esse momento e queriam saber onde ele estava e o que realmente tinha acontecido. Para os militares, o Robert tinha saído para algum lugar propositalmente, os deixou esperando, mas o Robert afirmava que não sabia explicar o que tinha acontecido, já que na sua memória tinha se passado entre 4 a 5 minutos no máximo. A única lembrança que ele tinha era sobre essas luzes estranhas, que uma se aproximou dele. Durante um tempo, o Robert chegou a pensar que aquilo era até um interrogatório falso, algo que fizesse parte do seu treinamento militar, mas não era. Durante ainda o mesmo momento, Robert foi questionado sobre o formato do objeto que ele tinha visto, mas nada do que ele já tinha conhecido se comparava com o objeto que ele viu, e ele não conseguiu responder o que era que veio na sua direção. Os superiores então não acreditaram no Robert, pensaram que ele provavelmente estivesse embriagado, mentindo para justificar seu atraso, ido para algum lugar durante essa 1 hora. Ele acabou até mesmo recebendo uma advertência. Apesar da história estranha, o caso acabou sendo esquecido pelos superiores e os colegas do Robert, que deu continuidade à sua vida normalmente. Ele chegou a ser enviado para servir no Vietnã, e embora todos ao seu redor não lembrassem dessa história, mesmo com o passar do tempo, o Robert ficava intrigado com o que realmente tinha acontecido com ele naquela noite. Ele não sabia o que se passou com ele durante pelo menos 1 hora. Por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia explicar essa perda de tempo, esse lapso temporal. Mas o mais perturbador era que, embora ele não tivesse lembranças sobre essa perda, às vezes algumas imagens fragmentadas apareciam na sua mente, como rostos de estranhos seres que não pareciam humanos, que estavam ao seu redor. E ele também se lembrava vagamente de estar em um lugar que parecia uma sala médica, mas não conseguia juntar as peças do que via. 30 anos depois, em 1987, o Robert estava de férias, decidiu ir até uma loja, comprar um livro para ler durante o seu tempo livre, e quando ele olhava as prateleiras, ele se deparou com um livro chamado Tempo Perdido, um estudo documentado de abduções de OVNIs. É um livro escrito por Bud Hopkins, um ufólogo. Na capa desse livro, havia, pelo menos nessa edição que ele encontrou, uma ilustração de um ser humanoide do tipo Grey. E o Robert imediatamente reconheceu aquela figura como uma imagem semelhante à que ele via nos seus fragmentos de memória. Para ele, era como se alguém tivesse entrado na cabeça dele e pego as imagens que causavam seus pesadelos e colocaram num livro. Isso para ele foi tão doloroso e até mesmo íntimo que o Robert chegou a chorar, pois para ele era difícil acreditar que outras pessoas teriam passado pela mesma experiência que ele, que até então era muito estranha, desconhecida. O Robert
nunca tinha associado essa perda desse tempo e da memória com algo envolvido com seres de outros planetas. Naquela época, esse tipo de história de ufologia só era propagado através de revista, livro ou poucas matérias sobre o assunto na TV. Ele nunca tinha tido nenhum contato com relatos detalhados antes. O Robert então decidiu comprar esse livro, ele ficou emocionado assim que terminou de ler e decidiu fazer contato com o autor, o ufólogo Bud Hopkins, a quem ele contou a sua história. O Bud, como ufólogo e investigador, acreditou no relato, ficou interessado e decidiu averiguar o caso do Robert, pois ele estava convencido de que esse lapso de tempo era relacionado a alguma abdução alienígena e que os seres provavelmente teriam apagado a sua memória e a única maneira de conseguir recuperá-la seria talvez através de uma hipnose. O Robert então se submeteu a uma hipnose que foi conduzida pelo próprio Bud e isso permitiu que o subconsciente dele fosse acessado, revivendo memórias que ficaram escondidas relacionadas ao tempo perdido. Sob hipnose, o Robert revelou que naquela noite, quando ele notou as estranhas luzes, ele ficou encarando por alguns minutos enquanto elas passeavam no céu. A luz vermelha se aproximou dele de uma maneira tão rápida que parecia que foi num piscar de olhos, e na sua frente, a poucos metros, parou um objeto completamente diferente de tudo que ele já tinha visto em toda a sua vida, mesmo sendo aviador. Nas fontes, o Robert não dá muitos detalhes sobre esse objeto, mas ele cita que era um objeto metálico ovalado, tinha cerca de 4 metros de diâmetro. O objeto parou a menos de 20 metros dele, uma porta se abriu, saindo dele uma rampa que ia até o chão. Por alguma razão, quase como se estivesse fora de si, ele se aproximou do objeto e ao olhar para dentro, ele viu 4 seres sentados em uma sala que tinha uma aparência de uma ala hospitalar. Ela era muito clara, limpa, com vários aparelhos, muito bem iluminada. Esses seres eram pequenos, magros, com uma cabeça grande e desproporcional, olhos negros, grandes e largos, com pequenos orifícios para boca e nariz. Não tinham orelhas, pelos e a sua pele era cinza. O Robert foi então colocado sobre uma maca, onde ele foi examinado por esses seres, que recolheram o material biológico dele, também fizeram algo na região do seu peito que ele não soube explicar o que. Depois que tudo tinha sido feito, os humanoides o guiaram e o colocaram na mesma posição onde ele estava. Mas isso não foi tudo que ele revelou. Acontece que, através da hipnose, o Robert ainda teve uma outra lembrança mais profunda, que sugeria que essa não era a primeira experiência com seres parecidos. De acordo com o que foi relatado, quando ele tinha 5 anos de idade, ele estava dormindo no seu quarto quando foi acordado por uma figura muito semelhante com esses humanoides, mas que tinha uma cor esverdeada e a pele dele parecia refletir a luz na parede do quarto. Essa figura se aproximou do Robert, que aterrorizado começou a gritar, mas quando ele gritava ele percebia que nenhum som saía da boca dele. Esse ser chegou bem perto, sentou-se na cama, levantou o pijama dele, fez um tipo de procedimento no peito dele e foi embora. O Robert então recobrou seus movimentos, saiu correndo do quarto, tentando contar para os pais o que tinha acabado de acontecer, mas ele era apenas uma criança e os pais dele entenderam que talvez ele teve um pesadelo ou achou que viu algum fantasma, algo nesse sentido, e ignoraram. Nos anos seguintes, depois da hipnose, o Robert chegou a participar de palestras e até mesmo deu seu depoimento gravado para um programa de TV. O caso do lapso temporal do Robert é considerado como verídico, totalmente acreditado por ufólogos, principalmente porque o Bud Hopkins, autor do livro, afirmou publicamente que acredita nos eventos relatados por ele. O caso do Robert é inclusive comparado com um outro semelhante ocorrido com uma mulher chamada Christina Florence. Ela era uma coreógrafa de Nova York que afirma ter sofrido algumas experiências de tempo perdido que mais tarde descobriu serem abduções. Nós falaremos em breve sobre ela. Mas há quem acredite que toda a história do Robert, contada durante a hipnose, possa ter sido também induzida na sua cabeça após ele ler
o livro. Entretanto, quem desacredita da sua história não consegue explicar o que aconteceu nessa perda de tempo de 1 hora, enquanto o motorista da base militar esteve no local, procurou o Robert, não o encontrou e alguns momentos depois ele estava ligando novamente para a base como se tivessem passado apenas 5 minutos. Curiosamente, atualmente esse local onde tem o mercado que o Robert estava em frente quando ligou para a base militar, mudou de nome, ele se chama Salt Market e é considerado um ponto turístico visitado por quem conhece a história do Robert. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.